Conecta Entrevista de hoje recebe a advogada Thalita Garcês. Ela é especialista em Direito do Trabalho e Desportivo. Março é o mês da mulher, por isso nós vamos falar sobre os direitos da mulher no mercado de trabalho e quais são os desafios ainda nessa área. Tudo bom? Seja bem-vinda. Boa tarde, muito obrigada. É um prazer estar aqui na TV Conecta. Pleno ano de 2023 e a gente ainda precisa falar sobre direito da mulher e exigir esses direitos? Sem dúvidas, a gente vê que o mercado de trabalho ainda é mais difícil para as mulheres. Elas enfrentam muita dificuldade, tanto de ascensão profissional como para colocação no mercado. Quando a gente pensa em entrar no mercado de trabalho, a mulher que está procurando um emprego, quais que são as principais dificuldades? Bom, as principais dificuldades são justamente a colocação, porque a mulher, quando ela está disputando uma vaga, se ela estiver disputando ela e um homem, e ela sendo uma pessoa em idade fértil, sem dúvidas isso pode ser um fator de desvantagem para a sua colocação. E depois que ela é contratada, ela enfrenta outras dificuldades com relação a salário e até mesmo permanência na empresa. O que acontece? Exatamente, a gente percebe que é uma realidade do mercado essa dificuldade da ascensão profissional da mulher. Muitas das vezes ela tem dificuldade em alcançar cargos de alta gestão e também um salário igual ao dos homens que estão na mesma posição que ocupam, né? Os números demonstram aí que as mulheres recebem cerca de 30% a menos que homens na mesma profissão, quando a gente fala em níveis de cargos de gestão, né? De gerência para cima. Então, além da dificuldade dela chegar lá, mesmo ela tendo mais preparação, muitas das vezes tendo mais qualificação profissional, ela não consegue ter os mesmos benefícios, assim dizendo. Muitos desses fatores a gente pode relacionar à maternidade? Bom, sem dúvidas, a maternidade é um dos problemas. Pela norma ser protecionista, as mulheres elas têm direito à estabilidade gestante, né? A partir da confirmação da gravidez até 5 meses após o parto, ela tem a estabilidade, ela não pode ser mandada embora. Então, o mercado vê como uma vaga mais cara, né? Porque se ela vai ter essa situação de ter que recolocar alguém no lugar dessa mulher a partir do momento do nascimento da criança, que ela vai ficar afastada na licença maternidade, o mercado entende que a mulher é mais cara. E a gente vê que o Brasil ainda está fala-se pouco e não é visto com bons olhos a questão da licença parental, que é uma realidade já na Europa e em outros países afora, né? Onde o homem, ele também tem direito a essa licença, em iguais condições à mulher. Alguns países até dão a opção para o casal, e aí a gente falando de uma nova realidade, porque o casal hoje não mais apenas homem e mulher, às vezes a gente pode ter uma relação afetiva, onde o casal vai poder escolher quem que vai tirar a licença, justamente visando aí a proteção do nascituro, que é o que se justifica essa licença maternidade, é justamente para a mãe, naquele momento, poder dar a proteção ali para o filho. Então a gente vê ainda essa questão muito ligada à responsabilidade da mulher e o que tudo desencadeia essa dificuldade toda da colocação da mulher no mercado de trabalho, o que nos outros países já mais avançados não é uma verdade. E era exatamente isso que eu ia perguntar. A gente pode considerar, então, a lei da licença maternidade direcionada somente para a mulher e não para o casal, desatualizada desse ponto de vista? Daquele ponto de vista ainda de que a mulher tem que ser a responsável por cuidar da casa, dos filhos? É isso? Sem dúvidas. Embora ela venha para proteger a mulher e a criança nesse momento, ela não é adequada à realidade, né, do mercado e do mundo, né? Onde as mulheres não vivem apenas para cuidar da casa e dos filhos. Essa é uma responsabilidade que deve ser compartilhada. Então a gente vê que a lei ainda é desatualizada e incentiva esse tipo de prática. Thalita, uma coisa que eu reparo muito, quando a gente assiste, por exemplo, discussões políticas em Câmara de Deputados, Senado, até mesmo Prefeitura, Câmara Municipal, a maioria das cadeiras ainda são ocupadas por homens. Eu até costumo brincar, as decisões vêm dos homens. Existem outras áreas em que essa diferença, essa disparidade entre homem e mulher é mais frequente?
Sem dúvidas, eu acho que eu posso dizer que todas as áreas existe essa diferença, né? Não só na política. A gente vê que a política, sendo um reflexo da sociedade, diz sobre o todo, né? Não apenas um cargo ou uma posição ou outra. Eu estou lendo um livro até muito curioso, que é interessante citar aqui, que fala sobre a invisibilidade da mulher e a universalidade do mundo masculino, onde tudo é feito a partir de um prisma masculino, né? De um olhar do homem e não da mulher. Então, por isso que é de suma importância que as mulheres venham a alcançar cargos seja político ou a nível gerencial em grandes empresas, em todas as profissões, em todos os ramos, justamente para a gente começar a ter esse olhar feminino e as necessidades da mulher em si, né? Do que a mulher precisa realmente para conseguir condições iguais no mercado de trabalho. Quando nós falamos, né, nas garantias da mulher pela lei, o que a mulher tem de garantia no ambiente de trabalho atualmente? Bom, a igualdade salarial é uma delas, né? A lei protege, inclusive prevê que aquele que exerce a mesma função, com a mesma perfeição técnica e que tenha a mesma preparação para aquela atividade, ele deve receber o mesmo salário. Inclusive, prevê uma multa para quem fizer qualquer tipo de discriminação por questões de gênero, racial, mas ainda assim, no mercado, a gente vê que as mulheres têm que brigar, muitas vezes, quando se desligam das empresas, para ter essa equiparação salarial revista. Outra situação que as mulheres têm direito, além justamente ligada à questão do momento em que ela se encontra gestante, que é a licença maternidade, que não se confunde com a estabilidade, né? A licença maternidade é um período de 120 dias que a mulher vai ter, que vai ser afastada do emprego justamente ali para poder cuidar do filho nos primeiros momentos, sem prejuízo do salário. Já a estabilidade gestante é aquela que ela, a partir da confirmação da gravidez até 5 meses após o parto, ela não vai poder ser mandada embora, e se vier a ser mandada embora, ela pode pedir a reintegração no emprego ou então a indenização dos salários até o período faltante dessa estabilidade. Existe também uma situação ligada ao momento em que a mãe está amamentando, né? Ela tem direito a 2 pausas de 15 minutos para poder destinar durante a sua jornada de trabalho à amamentação do filho. Então, caso a reforma trabalhista em 2017 permitiu que, caso a empresa e a empregada assim prefiram, ao invés de ter 2 intervalos de 15 minutos, eles podem estipular um único intervalo de 15 minutos. Ela pode entrar mais tarde ou então estender seu horário de almoço ou sair mais cedo para poder destinar esse tempo maior de cuidado com o filho. E tem também, visando a questão da proteção do nascituro e da lactante, justamente aquelas mulheres que trabalham em ambiente insalubre, né? Que pode gerar algum risco para a sua saúde. A lei prevê que aquelas que trabalham em grau máximo, elas vão ter que se afastar imediatamente da função. Aí, se a empresa não tiver outro lugar para recolocá-la, ela vai poder ficar em licença, né? Sem prejuízo do seu salário, e retornando após o período de lactação para a mesma função. Quando nós falamos na questão da igualdade salarial, você como advogada vê que muitas mulheres acabam aceitando salários menores durante o período nas empresas e só quando saem recorrem para tentar, ou às vezes nem recorrem para tentar receber esses valores? Como que você vê isso? Muitas das vezes elas aceitam justamente para poder estar ali, né? A gente fala que para a mulher, primeiro ela tem que provar que é boa o suficiente, né? Então acho que essa visão que elas já têm, né, de uma dificuldade de colocação no mercado, aí que elas querem mostrar que são capazes, acabam se submetendo muitas vezes a condições inferiores de salário, com a realidade do mercado do que seria de uma prática para um homem, assim dizendo. E aí, algumas acabam buscando, outras não preferem nem enfrentar essa discussão. Isso é um problema, né? Sem dúvidas é um problema, porque a gente vê que enquanto não houver o enfrentamento dessa situação, né, mais mulheres buscarem, ou houver políticas afirmativas, inclusivas para uma igualdade salarial, ainda vai ser uma realidade do mercado de trabalho. Thalita, nós vamos para um rápido intervalo e na volta vamos falar mais sobre o direito da mulher e também sobre políticas públicas. A gente volta já.
Voltamos com o Conecta Entrevista e hoje eu estou recebendo a advogada Thalita Garcês. Ela é especialista em Direito do Trabalho e Desportivo. Nós estamos falando sobre os desafios que as mulheres ainda enfrentam no mercado de trabalho. Thalita, voltando com relação às desigualdades. Você percebe essas desigualdades em todas as classes sociais ou mais em cargos de liderança? Como que isso funciona? No cargo de liderança, a gente vê uma dificuldade das mulheres para chegarem lá, né? Então, sem dúvidas, é um ponto. Mas, quando a gente fala ainda da questão de gênero e racial, sem dúvidas, há uma dificuldade ainda maior, em especial na colocação no mercado de trabalho em si mesmo, né? Onde ficam os empregos mais, vamos dizer assim, os terceirizados, a gente vê o trabalho doméstico, essas pessoas, ainda que qualificadas, têm muito mais dificuldades para se colocar no mercado de trabalho. Um outro problema enfrentado pelas mulheres é a questão do assédio. Existem vários tipos de assédio. Quais que são eles? Nós temos vários tipos de assédio, mas sem dúvidas o assédio sexual e o moral, existem estudos que apontam que cerca de 70% das mulheres já sofreram algum tipo de assédio ou ainda vão sofrer na sua relação de emprego. E o assédio ele vem de várias formas, muitas vezes de uma forma imperceptível para a mulher trabalhadora. Às vezes ela recebe uma mensagem, uma cantada, aquela coisa do superior, chegar para uma reunião e elogiá-la pela beleza que coloca ela numa situação extremamente desagradável na frente de outros colegas de trabalho. Tudo isso é uma forma de assédio que muitas vezes pode vir a desencadear de fato a uma situação mais grave, mas sem dúvida já coloca um desconforto ali para a mulher que já é configurado como assédio. Thalita, ainda existe algum conselho para que a mulher identifique essas situações de assédio? Como que você vê isso? Sem dúvidas, eu acho que as mulheres precisam parar de normalizar atitudes que não são normais. O que muitas vezes eu costumo dizer é que ambiente de trabalho, as relações devem ser estritamente profissionais. Ainda que você tenha uma relação de amizade, a gente costuma passar mais horas no trabalho do que dentro da nossa própria casa muitas vezes e se cria sim uma afinidade, mas não podemos normalizar certos tipos de conduta. Então, a mulher, assim que ela se sentir intimidada ou desconfortável com algum tipo de postura, ela deve sim levar para um superior ou para o RH, ou mesmo muitas das empresas hoje têm canais de denúncia, né? Fazer a denúncia e relatar ali o que ela vem percebendo. E é importante ter também colegas de trabalho e elas criarem um certo tipo de vínculo. A gente costuma dizer que no processo a prova mais difícil de você fazer é a prova do assédio, né? Porque muitas vezes ele é feito ali entre quatro paredes ou então sem que outros percebam o que está acontecendo. Então, realmente buscar uma rede de apoio para isso. Quais que são as dificuldades das mulheres relatarem essas situações? Se a gente parar para pensar do ponto de vista de que os homens ocupam mais cargos de chefia, e analisar que essas mulheres teriam que reportar problemas de assédio para homens, qual que é a dificuldade com relação a isso? Sem dúvidas, esse é um dos pontos, né? Elas se sentem intimidadas para tanto, não se sentem abertas e muitas vezes essa relação vai ser, por isso que eu falo que precisa parar de normalizar esse tipo de situação. Mas a grande maioria das empresas hoje, elas vêm trabalhando com canais de denúncia, precisa buscar algum outro tipo de apoio, às vezes o departamento de RH, possa dar um suporte, relatar o que está acontecendo. E se isso não vier, buscar o próprio sindicato ou então o Ministério Público do Trabalho ou mesmo um advogado para entrar com uma ação, onde ela pode, inclusive, se o caso, a importunação tiver a tamanha que ela não consiga se manter no emprego, pedindo uma rescisão indireta, onde ela vai notificar a empresa que ela vai discutir a rescisão do contrato de trabalho dela para como se mandada embora ela fosse, para não perder nenhum direito e deixar de trabalhar até que tenha essa situação resolvida pelo judiciário. Do ponto de vista das empresas, que você até falou um pouco, elas já estão tendo mais consciência disso e criando meios de evitar esses assédios e até essas desigualdades? Sim, as empresas vêm criando políticas afirmativas inclusivas, criando grupos de discussão sobre as formas de assédio, como formas de prevenção, criando os canais de denúncia, medidas de compliance, né, códigos de conduta, onde vão ali dar um norte de como se deve relacionar no ambiente de trabalho. Então, a gente vê, sim, uma profissionalização, né, e a preocupação das empresas com esse tipo de problema. Desse ponto de vista, qual que é a importância da mulher conhecer os seus direitos e exigir que eles sejam respeitados?
Sem dúvidas, para que ela possa saber como se colocar, ela precisa conhecer os seus direitos. Então, a mulher ela deve buscar sempre uma orientação de um profissional, um advogado que vai poder orientá-la como agir, né? Porque muitas vezes isso pode ser resolvido dentro da própria empresa, se ela é uma empresa séria que tem interesse em tratar e punir. Mas o que a gente vê é que muitas vezes quem acaba sendo punido é a vítima, né? Então, ela tem que buscar uma rede de apoio, seja com um advogado que vai orientar ou dentro da própria empresa, caso tenha os instrumentos para isso. Do ponto de vista jurídico, quais desafios a gente ainda precisa enfrentar para conquistar essa igualdade? Os desafios não são poucos, né? São muitas barreiras aí para serem quebradas, mas as mulheres precisam tomar consciência do seu direito, buscar, não ter medo de reclamar, se o caso, buscar uma ajuda de um profissional que vai auxiliar ela a entrar com uma ação judicial para reivindicar seus direitos, que somente com essa conscientização coletiva que a gente vai mudar o cenário atual. E do ponto de vista de políticas públicas, o que a gente pode exigir para que essa situação melhore? Eu entendo que as políticas afirmativas, inclusivas, nesse caso, são de extrema necessidade. Em cargos de gestão, onde exista uma equidade ali, né, de números de profissionais do mesmo gênero, propiciar também a profissionalização de mulheres para que elas possam ter uma ascensão profissional e poder lutar por iguais salários como dos homens, ter algumas políticas públicas nesse sentido, eu acho que é o primeiro passo. E talvez a própria revisão da legislação trabalhista em si, que é uma lei dos anos 40, né, que era uma outra realidade, como nós comentamos aqui no começo, onde a mulher era muitas vezes vista no mercado de trabalho com aquela dificuldade do trabalho doméstico e o seu trabalho profissional. Então, se os homens passarem a ter direitos também protecionistas, como as mulheres têm no caso da licença parental, que foi um exemplo que nós citamos aqui, isso tudo vai facilitando o acesso da mulher no mercado de trabalho, porque o custo passa a ser igual, né, para ambos os sexos. Sim, do seu ponto de vista, qual que é o papel do machismo nisso tudo? Eu acho que o papel do machismo ele tem grande contribuição para essas dificuldades que nós enfrentamos, né? O mundo ele é universalmente masculino, criado por um olhar masculino, muitas das leis. Por isso que é importante, né, cada vez mais mulheres, né, nos cargos políticos para poder enxergar essas necessidades das mulheres para uma futura igualdade. E importante também a união das mulheres, né? Sem dúvidas, as redes de apoio são fundamentais em todo tipo de situação. Thalita, muito obrigada. Eu que agradeço, foi um prazer enorme estar aqui com vocês. O Conecta Entrevista desta semana fica por aqui. Eu agradeço a sua companhia e até a próxima.